Amém. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes. Uma boa noite a todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos tomar a preciosa palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, 32, a parábola da figueira. Todos têm? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virde todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pai querido, mais uma noite o Senhor nos permite estar na tua casa, ter o nosso coração cheio de fé para crer nesta palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar mais uma vez. Somos insuficientes para levar esta mensagem que é tão grande, Pai. A nossa mente é finita e pequena demais para compreender a mente infinita do Senhor nestas profecias, Pai. Precisamos ser capacitados pelo Senhor para falar e ouvir. A nossa mente precisa ser capacitada, Senhor, para unir a Tua palavra e entregar para os Teus filhos. Que o Senhor venha nos sustentar nesta noite, Pai, para que o Senhor seja glorificado, Pai, através da Sua palavra. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, graças a Deus. Eu quero ainda pedir a atenção dos irmãos, e eu quero ler aqui mais duas escrituras para unir a esta, porque faz parte, né? Este versículo que nós lemos aqui, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, né? Mas unicamente meu Pai. Então, quando nós lemos isto aqui em Apocalipse, o dia e a hora que nem o Filho sabia, mas, 8, Apocalipse, havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Era a hora em que Jesus retornaria, que nem o Filho sabia e só o Pai. Apocalipse 8. E este Apocalipse 8, depois que há um espaço aqui para as trombetas de Israel, onde Israel se torna uma nação, após a figueira brotar, e vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha um livrinho aberto, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé sobre o mar, o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar suas vozes. Isto aqui é a abertura do sétimo selo. Amém? Isto aqui é o cumprimento de Mateus 24, 36. É a hora que Cristo viria e que nem o Filho Jesus sabia, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá Mateus 24, 36, o que nós acabamos de ler, o dia e a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas, seus servos. Amém? Eu creio que isso aqui é importante para compreendermos, né, a revelação da palavra de Deus, que é profunda, e nós precisamos realmente estar interessados nisso. Se não houver interesse da parte do homem e da mulher, que se diz crer na palavra de Deus, você não vai receber a revelação da palavra de Deus. Porque Deus, a palavra de Deus, ela é muito rica, ela é muito valiosa, ela é muito preciosa.
É como uma pérola. E Deus não entrega isto a porcos. Homens que não crêem na palavra de Deus. Foi isto que o profeta diz e que Jesus disse, né? Não lanceis vossas pérolas a porcos. Homens e mulheres que não dão valor à palavra de Deus, mas pisa nela. Quando você prega isto para um homem e uma mulher, e eles dizem, eu não creio nisso, é um porco pisando na palavra de Deus. Jesus nunca vai dar sua pérola a porcos. Ele dá seu tesouro a filhos e filhas de Deus. E se você está recebendo isso aqui nesta noite, você é um filho de Deus, um homem e uma mulher rico na misericórdia de Deus. Por isso, nós viemos à casa de Deus, não é para visitar um ao outro, ainda que nós temos comunhão um com o outro. Mas a principal coisa aqui nesta noite é dar atenção à palavra de Deus e amar a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Amém? Amém. É assim que nós conseguimos receber algo do Pai. Porque a palavra de Deus é Deus, e Deus, o Senhor Jesus, é a coisa mais valiosa que pode existir entre os céus e a terra. Amém? Então, quando falo para dar atenção, é para você colocar a sua mente, o seu espírito e a sua alma naquilo que você ouve. Não permitir que nada roube a atenção de vocês, seja aqui na igreja ou aí no seu lar, onde os irmãos estão cultuando, fazendo aí da sua sala, da sua cozinha, seja o que for aí, uma igreja onde você está ouvindo a palavra de Deus. Não permita nada roubar a sua atenção. Mostre a Deus que você tem interesse na palavra. O profeta, sabe o que ele fazia para pregar? Ele se privava de alimentos. Ele fazia jejum, ele se privava de alimentos fortes, diz ele, o profeta. Ele falando sobre isso, né? Ele evitava de comer alimentos fortes. Eu não estou dizendo para os irmãos fazer isso. Estou dando um exemplo do que o profeta fazia para que a mente dele pudesse captar a palavra. O profeta diz, eu não tenho costume de antes de pregar, comer alimentos, muito alimento. Então eu como só o necessário, porque eu quero manter a minha mente ativa, trabalhando. Porque os irmãos sabem, quando nós comemos o sangue da nossa mente, da nossa cabeça, ele desce para fazer a digestão. E a nossa cabeça, a nossa mente, ela fica mais lenta, né? Então estamos propensos a não raciocinar corretamente. Então o profeta fazia isso, porque ele queria sua mente ativa naquela hora, para pregar, para que a sua mente pudesse acompanhar a revelação que vinha para o profeta. E nós devemos dar esta atenção à palavra de Deus, para que a nossa mente, Deus possa ungir a nossa mente, e a nossa mente captar as coisas de Deus. Porque realmente a mensagem do sétimo anjo, o livrinho que João comeu, é algo muito profundo, que é dado por revelação. E nós precisamos estar com a nossa mente ativa para que o nosso espírito possa captar. Você sabe que a sua mente, ela está no seu espírito, mas a sua mente, que é um dos sentidos do espírito, ela está sujeita a uma mecânica, a um cérebro mecânico. E este cérebro mecânico, ele está sujeito a se movimentar com células sanguíneas. Então o espírito acaba ficando sujeito à mente. E se a sua mente não estiver ativa, o seu espírito não vai captar. Amém? É isto o que o irmão Brana deu para nós de exemplo, né? Então, nós não podemos, irmãos, quando falamos do nosso espírito estar sujeito à nossa mente, como o nosso espírito está sujeito ao nosso corpo, o nosso espírito, ele está tão sujeito ao nosso corpo, que qualquer dano que o corpo ele sofre, é o nosso espírito que sente, né? Qualquer dano que este corpo venha a sofrer, é a nossa alma e o nosso espírito que sente. Nossa alma sofre neste corpo, nosso espírito, ele sofre neste corpo. A sua alma chora neste corpo, o seu espírito, ele sorri neste corpo.
Porque nós somos uma unidade, alma, corpo e espírito. Eu estou dizendo isto por causa deste ministério do Senhor Jesus. Então, nós não podemos separar Deus de Jesus. É impossível separar Deus de Jesus. É impossível você separar Deus do Espírito do ministério de Jesus. Porque quando você pensa que Deus morreu, e Deus sangrou, e Deus sofreu, foi porque Deus, o Espírito, o grande ser eterno, ele teve que se sujeitar ao corpo do homem Jesus. Porque, irmãos, se não foi Deus que sofreu, se não foi Deus que pagou o preço do pecado na cruz, se não foi Deus que derramou sangue, e foi um filho à parte do Pai chamado Jesus, este filho está levando toda a glória de Deus. Os irmãos estão captando? Isso é para solidificar a nossa crença de que nós fomos comprados pelo sangue de Deus. Que não foi um homem à parte de Deus que sofreu, foi o próprio Deus. Mas como Deus fez isto? Deus, irmãos, ele teve o poder de se limitar ao corpo e ao espírito de Jesus, para formar uma unidade com Jesus, e não ser outra pessoa a pagar o preço do pecado, a não ser o próprio Deus. Porque se nós pensamos em Jesus sofrendo a parte de Deus, Deus está dividindo a sua glória com o Salvador. A salvação, quem está levando a glória da salvação é Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo, ele é o próprio Deus, porque Deus se sujeitou a um corpo chamado Jesus, para poder pagar o preço. Deus sofreu, mas como Deus pode fazer isso? Deus se sujeitou a um corpo de carne. Você quando vê Jesus na cruz, morrendo, sangrando, sofrendo, chorando, você tem que saber que foi o próprio Deus, era Deus lá. Porque se Deus não estivesse ali, você tem aqui um choque na Bíblia. Se não foi Deus que morreu, se não foi Deus que sangrou, se não foi Deus que pagou o preço do pecado e foi um filho à parte do Pai, Deus está dividindo a glória com este outro filho. E Deus diz que não dividiria a sua glória com ninguém. Por isso as pessoas devem ter revelação. Como Deus sangrou, como Deus chorou, como Deus sofreu. Porque Deus, com o seu poder, ele se sujeitou a um corpo chamado Jesus. Deus, para salvar, morrer e trazer o ministério da graça, Deus teve que se sujeitar ao ministério de Jesus. Por isso Jesus disse, nem o Filho sabe. Porque Deus estava em um ministério terreno, ele estava sujeito aos olhos de Jesus, Deus estava sujeito ao corpo de Jesus, Deus estava sujeito à limitação do corpo Jesus, porque Jesus era limitado. Jesus não era onisciente, meu irmão, Jesus não era onipotente. Naquele corpo, ele era fraco para morrer. E para Deus morrer, ele teve que se sujeitar àquele ministério. Deus teve que se sujeitar à limitação ministerial de Jesus. Por isso, Jesus não sabia o dia e a hora. Aquele dia e a hora era um ministério para o final dos tempos, onde o livro do Apocalipse teria que ser aberto, os 7 selos teriam que ser rompidos. Jesus não podia romper os selos do Apocalipse, era preço de morte, Jesus tinha que morrer. O Pai tinha que morrer no corpo Jesus para pagar o preço do livro, e depois o Pai voltar no corpo Brana para abrir o livro, porque é Deus que morreu, é Deus que abre o livro. Por isso nós vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre Brana, o novo nome do meu Deus. Jesus é o nome do meu Deus. Jesus levou o nome do meu Deus. Brana levou o novo nome do meu Deus. Os irmãos estão captando?
As pessoas, elas tropeçam, né? Porque se Jesus era Deus, como Deus não sabe o dia e a hora do seu retorno? Deus estava em um ministério terreno, irmãos, limitado. Por isso Jesus disse: eu não posso fazer nada se o Pai não me mostrar. Jesus, ele não era onisciente. Tudo que Jesus fazia era por visão. Deus mostrava em visão a Jesus, como ele fazia com todos os profetas. Mas Deus estava naquele corpo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Então, para não deixar margem, para nunca nós pensarmos que Jesus é um filho à parte do Pai. Não, Jesus é o corpo do Pai. Deus sofreu no corpo Jesus. Deus chorou no corpo Jesus. Deus se sujeitou a um corpo e a um ministério. E o ministério de Jesus estava limitado ao evangelho da graça. O ministério de Jesus era o ministério da salvação. Deus estava limitado a morrer e a salvar o ser humano no ministério de Jesus. Tá certo? A abertura do livro só poderia ser feita quando o preço fosse pago. Vamos seguir um pensamento aqui para nós, se Deus nos ajudar, trazer isso para os irmãos, se der tempo, né? Ora, ontem nós falamos sobre aparição e vinda, né? Eu creio que isto aqui vai na mesma linha, né? Aparição do Filho de Deus, vinda do Filho do homem. Essas duas coisas, elas caminham juntas, né? Sucede primeiro a aparição do Filho de Deus e depois a vinda do Filho do homem. Primeiro o sobrenatural, depois o natural. Então eu queria, nesta noite, beliscar, como diz o profeta, a consciência dos crentes da mensagem. Sem nenhuma ofensa, né? Sem querer feri-los, diz o profeta. Eu digo também sem querer feri-los, mas o profeta diz: mas eu espero que fira. Porque o crente, meu irmão, verdadeiro, o eleito, ele não é ferido com a verdade, ele absolve a verdade. Aquela carapuça que serve muitas vezes para as pessoas, para o eleito não serve. Porque é como Pedro, né? Se Pedro tivesse colocado a carapuça de Satanás, ele nem teria voltado na reunião. Quando Jesus disse para ele: apartai vós de mim, Satanás. Jesus disse para Pedro: olha, se Pedro vestisse aquela carapuça, nunca mais você veria Pedro, nem tampouco sendo pastor da igreja de Jesus. Mas quando Jesus falou para Pedro, Pedro sabia que aquela não era a sua carapuça, porque ele não era Satanás. Ele sabia que estava sendo deixado se levar pelo diabo. Então, que isso aqui não sirva de carapuça para ninguém, mas de alerta, de um belisco na consciência espiritual, que você que está nos ouvindo, não pense que queremos ofendê-los ou feri-los, mas despertar vocês que dizem crer no profeta. Né? Vocês que dizem crer no profeta, vocês não creem no profeta. Vocês são incrédulos. O povo que segue o profeta hoje e não crê na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo fisicamente nesta nuvem, são incrédulos. Eles não creem nem no profeta. Eles creem nos sinais e maravilhas que o profeta realizou. Mas o que o profeta pregou na sua mensagem, eles não creem. Você sabe por quê? Quando as pessoas dizem, ou os membros das igrejas dos irmãos da mensagem aí, quando eles dizem que Jesus não veio fisicamente nesta nuvem, vocês mostram que são incrédulos. Vocês mostram que não crê na mensagem do profeta. Por falta de conhecimento, às vezes, né, da mensagem, o profeta diz: não pega a mensagem, a Bíblia se assenta para examinar, só sabe criticar e falar mal daquilo que não sabe. Não toma tempo com Deus para orar, não está preocupado com a sua salvação, não está preocupado em ir no arrebatamento. Quantas pessoas estão iludidas
pensando que vão no arrebatamento e não vão. São como os denominacionais, enchendo estas igrejas, todos afirmando que são salvos e estão todos perdidos. Porque dizem crer em Deus e não creem na Bíblia, no que Deus falou, no que Jesus falou. A pessoa que crê mostra pela sua preocupação, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então, crente da mensagem, examinais as mensagens, vocês que cuidam ir no arrebatamento. Porque é uma coisa muito séria. Então, por falta de conhecimento ou de interesse na mensagem, por falta de revelação, muitos são corrompidos pela incredulidade. Porque é isso que a Bíblia diz, né? Sem profecia o povo se corrompe. Eles não têm as profecias do sétimo anjo, por isso são corrompidos pela incredulidade de não crer que o profeta veio e cumpriu o seu ministério. Qual era o ministério de William Branham? Precursar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e ele o fez. William Branham, se ele morresse e não introduzisse o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ele era um falso profeta, e Deus mentiu. E Deus não pode mentir. E o próprio William Branham disse que o ministério desse sétimo anjo era infalível, não podia falhar. Mas por falta de conhecimento, eles falham em ver o cumprimento daquilo que o profeta foi comissionado. A comissão do profeta era levar uma mensagem e em seguida introduzir o Messias na terra. Não é introduzir o arrebatamento, não. A mensagem do William Branham era precursar a vinda da palavra. E Cristo é toda a palavra, e ele o fez. Então, meus irmãos, foi o profeta que pregou, presta atenção nisso aqui. Foi o profeta que pregou que cada anjo mensageiro é um selo. Tá certo? E se cada anjo da era é um selo, o sétimo anjo é o sétimo selo. Ou nós não sabemos ler. Olha, senhores, é este o tempo. 206. Vocês recordam quando isto foi dito lá? Os anjos para as eras da igreja. Agora, nisso concordará exatamente nestes 7 selos sobre os quais iremos falar. 223, notem, cada era da igreja teve seu mensageiro, sabemos disso. Paulo foi o primeiro mensageiro, e quando a primeira trombeta soou, e foi solto o primeiro selo, Paulo, mensageiro do primeiro selo, amém? Diz o profeta na mensagem 1 em 1 milhão, vocês podem procurar lá. Agora, cada mensageiro será um selo. Então por que você, povo da mensagem, não crê que o sétimo selo foi aberto? Se William Branham é o sétimo anjo, ele é o sétimo selo. Foi o profeta que pregou que cada mensageiro é um selo. E se William Branham, ou vocês não creem que William Branham é o sétimo anjo? Porque existe homens, grandes homens, que estão aí levando multidões da mensagem, que pregam uma mensagem, homens que eu não abutuo a bota deles, que não crê que William Branham é o sétimo anjo de Apocalipse 10. Eu creio que é exceção, né? Apesar de ser um grande homem sabido, eu creio que aquilo é exceção, porque eu não creio que a maioria do povo da mensagem não creia nisso. Foi o profeta que pregou isso, tá certo? Então, se cada mensageiro é a abertura de um selo, o sétimo anjo abriu o sétimo selo. Amém? Porque se Paulo abriu o primeiro selo, ele era o mensageiro do primeiro selo. Não vamos entrar nos demais, porque o que importa para nós é o sétimo selo. Mas eu preciso falar dos outros, porque cada mensageiro é um selo. E outra, cada selo, diz o irmão Branham, é a abertura de um ministério. Agora, se o sétimo selo é o selo da vinda de Cristo, o sétimo selo é o ministério do Senhor Jesus Cristo.
O ministério do Filho do Homem. Quem operou? Quem manifestou o Filho do Homem? Diz o Mombrana. Não é o anjo, a mensagem, os ungidos dos últimos dias. Não é o anjo que é o Filho do Homem. Ele é o mensageiro, ele está revelando o Filho do Homem. O sétimo anjo é o selo do Filho do Homem, é o corpo do Filho do Homem, porque cada mensageiro é um anjo. Se o irmão Brana é o sétimo anjo, ele é o anjo do Filho do Homem. Amém? Então veja, cada mensageiro é a abertura de um selo. O sétimo anjo abriu o sétimo selo, como Paulo abriu o primeiro selo. Como podemos pregar e crer que o sétimo selo não foi aberto, como criamos aqui? Falta de conhecimento da mensagem, falta de crer em João e comer o livrinho com João. Depois que João comeu o livrinho, nós ficamos sabendo disso. E está escrito na mensagem. Então, Brana era o sétimo selo revelado. Amém? Aberto. Então veja, você vai acompanhando com a sua mente. Mateus 24, 36, o dia e a hora em que o sétimo selo seria aberto, que Cristo viria na terra, porque o sétimo selo é o selo da vinda de Cristo na terra. As pessoas estão esperando o sétimo selo abrir depois da tribulação, ou na tribulação. Como as pessoas podem dizer que o sétimo selo não foi aberto? Incredulidade na palavra, na mensagem. Então, como vocês podem negar a segunda vinda de Jesus Cristo nesta nuvem, se o próprio profeta pregou na festa das trombetas? Apocalipse 10 era o sétimo selo. Foi o profeta que disse isso. Vamos ler aqui rapidamente, né? Porque às vezes a pessoa pensa que a gente está inventando. Qual é o parágrafo? 229. E o profeta chama a atenção, olha aqui, 229, a festa das trombetas. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isto. Quão impressionante, veja, você acha impressionante isso? Eu acho impressionante isso. Desde que eu vi isso aqui pela primeira vez, isto me impressiona toda vez que eu leio. Olha, quão impressionante do sétimo anjo, do irmão Brana, o mensageiro do sétimo selo. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Como que o sétimo selo não foi aberto? Se o irmão Brana pregou para nós a revelação dos 7 selos, mostrando Apocalipse 10. Amém? Quão impressionante! Olha, deixa eu lapidar isso aqui para você ver. Foi o profeta. Vocês dizem crer que o irmão Brana pregou o sétimo selo. Veja, vocês dizem crer no sétimo selo, é o selo de sua vinda. Apocalipse 10 é o selo de sua vinda. Quem é o selo de sua vinda? É o sétimo selo. E quem é o sétimo selo? É William Marron Brana. É o mensageiro da sua vinda. Você não vai ter Jesus Cristo voltando na terra a parte do sétimo anjo. O sétimo anjo está revelando ao público. Foi isso que ele diz. O sétimo anjo está revelando o Filho do Homem ao público. Você não vai ter Jesus Cristo na terra sem o sétimo anjo, sem Brana. Então veja, todos sabem que a abertura do sétimo selo é a vinda. Olha aqui, de Cristo na terra. Olha que parágrafo mais importante aqui também. 137. Deixa eu ir com calma, né, para os irmãos não se perder, né, no raciocínio aí. 137, festa das trombetas. Agora, deixe-me dizer isto bem aqui. Que cada trombeta que soou sobre o sexto selo. Nós entraremos nisso em poucos minutos. Cada trombeta que soou, ele está falando das 7 trombetas dos judeus. E havendo aberto o sétimo selo, Apocalipse 8, havendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu, por quase meia hora. É uma interrupção que acontece, e vem 7 trombetas para os judeus. Da primeira à sexta trombeta, porque a sétima é Moisés e Elias.
Mas neste espaço aqui, que o sétimo selo é profetizado aqui, e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, você tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, aqueles 4 anjos ali da morte, enviando Israel para a sua pátria, para que ali, quando eles hasteassem pela primeira vez a bandeira, em 1948, aquela geração visse Jesus Cristo voltar à terra, na abertura do sétimo selo. Então, dá outra pausa para os judeus na sexta trombeta, Deus se volta para os gentios, levantando um profeta, para que este profeta fosse o anjo mensageiro do sétimo selo e trouxesse Jesus para a terra, para que aquela geração que visse a figueira brotar, visse a manifestação do Filho do Homem. Amém? Ó, sexto selo, abriu-se 6 trombetas para os judeus. Aquela interrupção, veja, em poucos minutos, onde apanhamos o selo, todas as trombetas dos judeus soaram sobre o sexto selo, porque no sétimo selo havia silêncio, ninguém sabia. Aquele foi o minuto ou a hora que Cristo viria. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Era Mateus 24, 36, o dia e a hora. Isso aqui é tão grande, e ao mesmo tempo tão simples que as pessoas perdem. Porque isto aqui é tremendo, isto aqui é fé de rapto para a igreja. Viu? Então veja, foi o profeta que vocês dizem crer que pregou que o sétimo selo é o selo de sua vinda. E se o sétimo selo é o selo de sua vinda, o sétimo mensageiro é o mensageiro de sua vinda. E se o sétimo mensageiro é Brana, Brana é o mensageiro da segunda vinda de Cristo. Veja, cada selo é a saída de um ministério. Olha, já são 6 para as 8. Eu não saí da primeira página aqui. Vamos devagar, né? Não tem pressa, né? Olha, foi o profeta que vocês dizem crer, que pregou que o sétimo selo o traz de novo à terra. Foi o profeta que diz. Olha, almas encarceradas 217. Agora, é bom as pessoas terem na mente que o sétimo selo é o selo da vinda de Jesus Cristo. E que o sétimo selo é o sétimo anjo de Apocalipse 10. Para você poder unir esses parágrafos e ver o poderoso Deus desvelado perante vocês. Olha, 217. Porém, recordem, a noiva está selado dentro de Cristo. O último membro já haverá sido redimido. O sexto selo se haverá produzido. Todas as trombetas para os judeus. Tá certo? O sexto selo já foi produzido. Soou todas as trombetas para Israel. Faltou só a sétima trombeta. Porque Deus para com Israel para vir cumprir sua palavra. Que aquela geração que visse a figueira brotar teria que ver o capítulo 24 de São Mateus cumprido. Inclusive 36, o dia e a hora. Tá certo? Aquela geração veria. Então veja. O último membro, o sexto selo se haverá produzido. O sétimo selo o traz de novo à terra. O sétimo anjo o traz de novo à terra. Brana o traz de novo à terra. Se não é isso, eu estou louco. É o que o irmão Brana está dizendo. Foi para isto, a abertura do sétimo selo, foi para isto que foi aberto o sétimo selo, para que Jesus Cristo fosse trazido para a terra no ministério do sétimo anjo, cumprindo o que Deus disse para o profeta: tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Tu e tua mensagem abrirá o sétimo selo na terra. É isso que quer dizer. Amém? Amém? Olha,
O sétimo selo o traz de novo à terra. Então, o irmão Brana o traz de novo à terra. Se cada mensageiro é um selo e o irmão Brana é o sétimo selo, ele é o selo de sua vinda. Então veja, o sétimo anjo é Brana. Eu digo, espero que vocês creiam pelo menos nisso, que o sétimo anjo é Brana. Né? O sétimo selo, Brana, trouxe Cristo para a terra. Brana, como João Batista, precursou, não vai precursar mais. Brana, como João Batista, precursou a segunda vinda de Jesus Cristo. Se o sétimo selo é a vinda de Cristo, Brana precursou a abertura do sétimo selo. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Aonde está a segunda vinda? No sétimo selo. Tu e tua mensagem precursará o sétimo selo. É isto que quer dizer. A mensagem do irmão Brana veio para precursar o sétimo selo. Olha, irmão, é o precursor e o precursado. O precursor é o irmão Brana, o precursado é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, para ser o Filho do homem na terra, precisava do sétimo selo, Brana, trazer ele de novo para a terra. Brana precursou a abertura do sétimo selo, a terceira etapa. A abertura do sétimo selo é a terceira etapa. E quando o sétimo selo foi aberto, era um anjo, o mensageiro. Quando foi aberto o sétimo selo, o que era? A mensagem do sétimo anjo. O sétimo selo era o precursado, Apocalipse 10. Era o sétimo selo. Apocalipse 10, irmão, é o cumprimento. O profeta diz, ficou na história, na mensagem com a atração sobre a montanha. Há 2 anos atrás era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Que tempo? Leia lá a mensagem. Ele falou ali do tempo de sua vinda. Será o tempo de sua vinda? Será onde nós vamos obter fé de arrebatamento? Será? E agora, presta atenção. Não é uma pergunta. Senhores, é este o tempo? Está na capa da mensagem, está certo? Um ponto de interrogação. Senhor, é este o tempo? Não é uma pergunta. O profeta diz, era uma profecia. Os irmãos captaram? Senhores, é este o tempo? Era uma profecia. Ele diz, está cumprido, está no passado, é história. Apocalipse 10, do 1 ao 7, se cumpriu. Era Cristo Jesus precursado. Então, não é o anjo que é o filho do homem. Ele está revelando o Filho do Homem. Ele está o quê? Materializando o Filho do Homem na terra. Porque é isso que aconteceu na nuvem. Jesus Cristo foi revelado na nuvem. A revelação do Filho do Homem na nuvem aconteceu lá em cima, meu irmão. Quando o sétimo anjo, o selo de sua vinda, subiu para que o sétimo selo trouxesse ele para a terra. Mas o selo foi revelado lá, diz o profeta. O sétimo selo foi revelado na nuvem. Quando o anjo, o sétimo anjo celestial, se materializou no terreno, houve a revelação do Filho do Homem. Lucas 17:30. Assim será quando o Filho do Homem for revelado. Assim será quando o sétimo selo for aberto. Amém? Amém. Você crê que o sétimo selo foi aberto? Amém. Se você diz que o sétimo selo não foi aberto, você não crê que William Brana foi o sétimo anjo. Vocês, povo da mensagem, como nós, não cria no sétimo selo aberto. Nós estamos dizendo que o profeta, o sétimo anjo, William Brana, não pregou os 7 selos para nós. Pois foi na mensagem do sétimo anjo que os selos foram revelados. Olha aqui mais um aqui, ó. Mais um parágrafo aqui maravilhoso. Para corroborar aqui, né, para solidificar, embasar, basear nossa mensagem, olha aqui. Ó, vocês aqui nesta igreja, quando faz como que 8 meses, me pus de pé neste lugar e disse, assim diz o Senhor, eu vou a Tucson, Arizona, haverá um grande estrondo e 7 anjos aparecerão, vocês se recordam? E Deus o fez tão real, que a revista Life tomou fotografias disso. Foi espiritual e vimos de antemão.
Foi uma coisa espiritual, sobrenatural. Vimos de antemão a aparição. Logo vimos materializar-se. Amém? De igual modo. E foram os 7 anjos que trouxeram o final de todas as Escrituras. Amém? Porque todos os mistérios da Bíblia estão nestes 7 selos. E estava dentro de quem? Dentro do 7º selo. Todos os mistérios da Bíblia é Cristo. E Cristo foi, em Brana, o mistério de Deus revelado. O 7º selo continha todos os outros 6 selos. Porque precisou o 7º selo abrir para revelar todos os 6 selos. Amém? Olha, mais um parágrafo aqui. Veja aqui. Vigie bem o 7º. Vigie bem o 7º. O 7º anjo. Quem é o 7º anjo? Brana. Tá certo? Vigie bem o 7º selo, o 7º mensageiro. Então eu estou dizendo, o profeta está dizendo, vigie bem Brana. Ele não podia dizer, vocês vigiem bem a mim. Tá certo? Ele não podia dizer isso. Tá certo? Mas ele era o 7º anjo, ele era o 7º selo. E ele está dizendo aqui, mensagem 84, deixa eu ler aqui. Eu creio que isso aqui é importante para quem crê no profeta, né? Não é assim quando pregaram para você o batismo, você leu na Bíblia, estava escrito, você creu. Então creia! Vocês que dizem crer no profeta, recordem também, naquele 6º selo, onde soa as 7 trombetas para os judeus. Quando chegarmos ali, vocês verão, as 7 trombetas soaram sobre o 6º selo. Porém, o 7º é sempre o mistério. Vigie bem o 7º. Na outra tradução de Goiânia, da Voz de Deus, está: vigie, observe bem este 7º. Eu digo, vigie e observe bem o 7º anjo. Vigie e observe bem Brana. Olha aqui, esse é o fim. É a vinda do Senhor. Ou eu estou errado? Ou nós estamos errados? Ou o profeta está pregando algo errado aqui? Vigie bem Brana. É a vinda do Senhor. Irmão, isso aqui é esclarecedor. Precisa de fé para crer, está escrito aqui. Vigie bem o 7º, quem? O 7º mensageiro. Vigie bem Brana, é o 7º anjo, é o 7º selo. Por quê? É a vinda do Senhor. Olha, 84, já li, né? Apocalipse 10, Apocalipse 8, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, ninguém sabia, era a vinda do Senhor no 7º anjo, em Brana. Como que Deus não cumpriu sua palavra? Como que Deus não cumpriu sua promessa? Como que o irmão Brana não introduziu Jesus Cristo? Olha como é que Deus trabalha, né? Você olha este projeto de revelação de Deus, é algo magnífico, algo tremendo. É sendo revelada a esposa de Cristo. É só nós que sabemos disso. O mundo, bilhões e trilhões e quadrilhões, quintilhões de pessoas, não sabe nada disso. Nem os 4 milhões, 5 milhões do povo da mensagem não sabe nada disto. Veja como é pequena a noiva que vai ser arrebatada. Ninguém sabia, era a vinda do Senhor, era a vinda do 7º anjo. Apocalipse 10 era o 7º selo, era a vinda de Brana, Jesus Cristo com um novo nome. Jesus Cristo com um novo nome. Deixa eu falar agora um pouquinho com a terceira etapa, pirata, incrédula, do novo nome, né? Não para ferir, né? Os que pregam uma terceira etapa copiada, manufaturada, que pregam que a segunda vinda, pregam uma segunda vinda sem novo nome. Eles usam a mensagem, a serpente ferida. Veja para você ver. O argumento deles é como o profeta diz, é mais fraco do que uma sopa feita do frango, da sombra de um frango que morreu de fome. Já pensou?
O que eles argumentam para nos criticar acerca do novo nome é um argumento como a sopa feita da sombra de um frango que morreu de fome. É isso que o profeta diz. Porque eles argumentam na serpente ferida, quando o profeta pregou, que o profeta quis deixar o campo e não pregar mais, porque os irmãos estavam confessando sua fé em William Branham como o Senhor Jesus Cristo. Nós nunca pregamos isto. O pastor Osmar nunca pregou isto. E aí eles usam a mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. Deus não colocou o seu nome em mim. Nós nunca chamamos Branham de Jesus. Nunca. O pastor Osmar nunca pregou isto para nós. Tá certo? E nós não pregamos isto também, porque nós temos revelação. Tá certo? Mas não existe segunda vinda física sem novo nome. Se você prega que Jesus veio fisicamente e não chamou Branham, ele tinha que chamar Jesus. Então, é vocês que colocam o nome Jesus em Branham. Então veja, quando quiseram chamar o profeta de Senhor, ele deixou. Então, nós nunca falamos que Branham chama Jesus, pastor Osmar também não. Pastor Osmar pregou e nós pregamos que Jesus chama Branham. Aí aonde que está? Branham nunca quis ser Jesus. Por isso ele quis deixar o campo. Branham nunca quis ser Jesus. Mas irmãos, eu te pergunto, para o selo ser aberto, Jesus quis ser Branham. É simples. Tá certo? Branham nunca quis ser Jesus, mas Jesus, para abrir os 7 selos, ele quis ser Branham, porque do contrário não foi Jesus que abriu os selos, foi o irmão Branham. Tá certo? Quem abriu os selos? Mensagem ao nascer do sol. Quem abriu os 7 selos? Eu pergunto, quem abriu os 7 selos? Branham, nosso irmão? Ou Jesus, chamado Branham? Ao nascer do sol. O profeta diz, foi ele, Jesus, que abriu os selos. Mas não com o nome Jesus. Alguém viu o Jesus da Galileia lá no púlpito de Jeffersonville abrindo os selos? Agora, vocês têm que crer. Eu creio no que o irmão Branham falou. O irmão Branham está dizendo na mensagem ao nascer do sol, foi ele, Jesus, que abriu estes selos. Agora, irmão, o Jesus revelou para o irmão Branham os selos. Irmão, abrir quer dizer pregar. Revelar quer dizer profetizar, pregar. É assim que foi aberto os 7 selos. É assim, para Jesus abrir os selos para a igreja, Jesus tinha que pregar os 7 selos. E não foi achado ninguém digno de abrir e desatar os 7 selos. O irmão Branham abriu os 7 selos pregando, cada dia um selo, profetizando no púlpito. Então, se o irmão Branham não foi Jesus para abrir os selos, foi um homem que abriu. E nós estamos tirando a Bíblia fora de coesão, porque a Bíblia diz que ninguém foi achado digno de abrir estes selos. E nós temos 10 mensagens intituladas A Abertura dos 7 Selos. Quem pregou? Quando Jesus quis ser Branham. Amém? Eu pensei que foi Branham que pregou os 7 selos, né? Abriu os 7 selos. Se Branham abriu os 7 selos, e só Jesus podia abrir, Jesus quis ser Branham. Branham não pode ser Jesus. Nenhum de nós pode ser Jesus. Sabe o que é ser Jesus? Sabe o que é ser Jesus? É ter a plenitude da palavra corporizada em nós. O profeta diz, ele pode pôr todo o seu espírito sobre um homem, ele pode dividir sobre muitos homens, tá certo? Mas Jesus é a totalidade da palavra. Se Jesus derramar em mim nesta noite a plenitude da divindade, eu não sou mais eu sou Jesus. E foi isso que Jesus fez. O 7º anjo, a plenitude da divindade corporizada. Podia trazer muitas mensagens do irmão Branham pregando isso. Tá certo? Nos últimos dias nós temos a plenitude da divindade corporizada. Foi quando tudo que era Jesus foi derramado em Branham, na abertura do 7º selo. Quando foi derramado toda a plenitude da divindade sobre o 7º anjo, abriu-se o 7º selo, a vinda do Senhor na terra. Para abrir os selos
Tá certo? Mais um pouquinho? Será que dá tempo? Então veja, agora vem a parte mais interessante isso aqui, né? A parte mais interessante. Jesus, o Filho, não sabia o dia e a hora que ele voltaria. Unicamente meu Pai. Então, o Filho Jesus, o nome do meu Deus, o Filho Jesus tinha o nome do Pai, o nome do meu Deus, do seu Deus, tá certo? Ele tinha Jesus, o nome do meu Deus. Ele não tinha poder para saber o dia e a hora. Ou eu estou mentindo, ou a Bíblia está mentindo. Quem diz é Mateus 24, 36. O próprio Jesus dizendo: o dia e a hora em que ele retornaria, ninguém, nem os anjos do céu e nem o Filho, nem eu sei, nem o Filho sabe, unicamente meu Pai, porque o Pai, com o nome do meu Deus, estava sujeito a um corpo chamado Jesus e ao ministério da salvação. E a abertura dos 7 selos, o livro da vida, tinha que ser pago por Jesus com o nome do meu Deus. Amém? Então, o Pai em Jesus, naquele ministério, não sabia o dia e a hora. O Pai, quando chamou Jesus, o nome do nosso Deus, do meu e do seu Deus, só sabia sobre a salvação. Nada ele sabia sobre a revelação. Nada Jesus, com o nome do meu Deus, sabia sobre a abertura do livro do Apocalipse. Porque Deus, o Pai, tinha se sujeitado ao ministério do Alfa, Jesus, para salvar. Porque o ministério da revelação exigia preço de morte para poder ser revelado. Amém? Vai acompanhando. Então, o Pai com o nome Jesus só sabia do ministério da salvação. Convém que eu vá para o Pai, porque só tenho parte da redenção. Jesus só tinha parte. Jesus não, presta atenção, Jesus não tinha todo o poder. Como você diz isso? Foi Jesus que disse. Ele só fazia o que o Pai mostrava. E para o Pai mostrar a abertura do livro para aquele filho Jesus tinha que morrer e pagar o preço do livro. Por isso o Pai, o nome Jesus, o nome do meu Deus, estava sujeito ao ministério de Jesus, um homem, para salvar. Ele não poderia passar para o livro sem antes pagar o preço do livro. Então preste atenção. O Pai com o nome Jesus, primeiro precisava pagar o preço da redenção do livro e poder abrir e revelar todos os mistérios, inclusive o dia e a hora, porque o dia e a hora pertencia ao Ômega, ao ministério da revelação. Mas o ministério da revelação precisava do preço da redenção. Os irmãos estão acompanhando? E a redenção era Jesus. Ele tinha parte do poder. Porque para ele ter todo o poder que é me dado, ele precisava morrer. Por isso, depois da morte, ele disse: agora eu tenho todo o poder do céu e da terra. Agora eu tenho poder para salvar o homem e revelar o livro do Apocalipse. Mas como? Se ele voltou ao Pai e ao Espírito, ele tinha que retornar à terra no 7º selo, no 7º anjo, para completar todo o poder, tá certo? Todo o poder quer dizer poder para salvar em Jesus. Mas Jesus, com o nome do meu Deus, não tinha poder para revelar, ele tinha poder para pagar o livro. Depois que ele sobe, ele vence a morte e o inferno, por isso ele sobe com um novo nome, tá certo? Para que ele pudesse retornar em Apocalipse 10 com todo o poder agora. Agora ele pode tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono, vir em uma nuvem, revestido de uma nuvem de anjos, e tomar o 7º selo aqui na terra, o 7º anjo, levar o 7º selo para dentro da nuvem e revelar aquele 7º selo, encarnar no 7º selo,
materializar-se no sétimo anjo, para que ele possa pisar no mar e na terra e revelar para a igreja os 7 selos do Apocalipse, com novo nome. Olha, por isso o Pai, sujeito em Jesus, disse: unicamente meu Pai sabe o dia e a hora. Disse Jesus: se eu não for, o Espírito Santo não vem, e quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. Por quê? Ele podia dizer: agora eu não tenho toda a verdade. O que é toda a verdade? É todo o poder. O que é todo o poder? Toda a palavra. Aonde está o poder de Deus? Em toda a palavra. Jesus não tinha toda a palavra. Ele tinha a palavra de salvação. O Espírito Santo tinha que vir após a sua morte, no 7º anjo, visitar a igreja, como diz o profeta, em carne humana, e guiar o povo em todo o poder, que é toda a palavra. Amém? Então veja, Jesus, ou seja, Deus o Pai com o nome Jesus, só tinha poder para morrer. Ele não tinha poder para revelar. Isso aqui, irmão, se você for eleito, você não vai entender nada disso. Olha, porque o resto do poder para abrir o livro só viria depois dele vencer a morte e o inferno. Depois que ele vence a morte e o inferno, agora ele diz: todo o poder me é dado. Todo, porque eu só tinha poder para morrer, mas eu morri e paguei o preço do livro. Agora eu tenho poder para revelar, desatar o livro dos 7 selos e dar para esta igreja não só salvação, mas fé de arrebatamento. Porque com parte do poder você só é salvo, com Jesus é parte do poder, tá certo? Por isso Mombrana veio e pregou BRANHM, a palavra de Deus, Jesus aperfeiçoada. O poder que Jesus teve foi aperfeiçoado em Brana, tá certo? Quando ele revelou e abriu os 7 selos. Por isso, depois de sua ressurreição, ele disse: todo o poder me é dado. Eu acho que vai dar tempo, hein? Todo o poder me é dado. Veja essa parte aqui agora. Por isso, o Espírito Santo, por isso, o Espírito de verdade, quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. Tá certo? Ele vos vai anunciar. O próprio Deus disse na Bíblia, em São João, disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos anunciará toda a verdade, porque vai entregar daquilo que é meu. Jesus volta com poder e grande glória para salvar, para abrir o livro e dar para a igreja fé de rapto. Agora, presta atenção nisso aqui. Agora o Pai tem novo nome. Agora o Pai tem novo nome. Por isso eu disse: Brana é o novo nome do meu Deus. Porque Jesus é o nome do meu Deus. Tá certo? Jesus carregou o nome do Pai. Olha, e com um novo nome, ele tem todo o poder. Assim como o Pai tinha o nome e era Jesus, o Pai em Jesus só podia salvar com o nome do meu Deus. O nome do meu Deus só podia salvar. O Pai chamou Jesus, o meu Deus chamou Jesus por 2000 anos. Que nós conhecemos o nome do meu Deus. Mas Jesus, com um novo nome, o nome do meu Deus, o novo nome do meu Deus, venceu a morte e o inferno, não foi isso? Jesus, com o nome do meu Deus, venceu a morte e o inferno, pagou o preço da salvação, mas subiu ao alto e recebeu um novo nome. O novo nome do meu Deus é Brana, tá certo? Agora ele tem todo o poder. Agora o Pai, presta atenção, agora o Pai chama Brana, porque Deus, o Pai, chamou Jesus por 7 eras, mas quando ele retorna, ele tem todo o poder. Ele tem poder para salvar e poder para revelar. Amém? E para revelar, ele tem novo nome. Por isso Jesus disse: ninguém sabia o dia e a hora. Agora, o Pai com o novo nome Jesus pagou o preço. Com o nome de Jesus ele pagou o preço. E quando ele desce em Apocalipse, ele tem novo nome. Você quer dizer que... O que você quer dizer com Brana? Faça essa pergunta para você. O que quer dizer Brana? O que quer dizer Brana? Sublime ao Pai.
Faz sentido isso para você? Vai lá no Google, dá um Google lá e coloca lá o que significa Brana. Sublime é o Pai. Amém? O que significa Brana? Sublime ao Pai. Tá certo? Se você dá um Google lá, está escrito lá, sublime ao Pai. Presta atenção, isso aí não é coincidência. O Google falará contra vocês, povo da mensagem incrédulos. O Google falará contra vocês, a internet. Tá certo? Incrédulos. Da primeira e segunda etapa e da terceira etapa pirata. O que você quer dizer? O que quer dizer Brana, Google? Sublime ao Pai. Se você vai lá e dá um Google no Dr. Livile, dá uma pesquisa na carta do Dr. Livile, Dr. Livile, escreve lá, ô Dr. Livile, o que significa Brana? Dr. Livile, o que significa B-R-A-N-H-M, Dr. Lee? Perfeito, perfeição. Sublime é o Pai, e perfeito e perfeição. Amém? O que a Bíblia diz? Sede vós perfeito, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Não está escrito isso aí? Sede vós Brana, como meu Pai que está no céu é Brana. Ou a Bíblia, a mensagem está se contradizendo. Sede vós perfeito, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, Mateus 24:36, o dia e a hora que ninguém sabia, unicamente meu Pai, Brana, que está no céu, sabe. Porque quando o Pai desce com um novo nome do meu Deus, ele é Brana. E como Brana, ele não só sabe, mas ele é o dia e a hora em que o 7º selo foi aberto. A vinda de Cristo aconteceu. Amém? O Pai, Jesus não podia dizer naquele ministério, mas o Pai, Brana, o novo nome com o novo nome, unicamente meu Pai, Brana, pôde dizer o dia e a hora. Eu ia ler aqui, mas não vou mais, tá? Porque o tempo nosso realmente estourou e eu só tenho mais uma página. Os irmãos, aguente um pouquinho, tá bom? A gente não gosta muito de passar do horário, mas vai ficar só uma página perdida, né? Então veja, terminando aqui, ó. Eu não vou ler Festa das Trombetas. Apocalipse 10 era o 7º selo. Eu ia ler isso. Apocalipse 10 era o 7º selo. Apocalipse 10 era o dia e a hora. Quem soube disso? O Pai Brana. Porque Jesus disse que é unicamente meu Pai que sabe. O Pai em Jesus, o nome do meu Deus, ele não sabia o dia e a hora. Mas o Pai, o novo nome do meu Deus, em Brana, ele pôde dizer para nós. Apocalipse 10 era o dia e a hora, o 7º selo. Os irmãos estão captando? Mateus 24:36, o dia e a hora ninguém sabe, unicamente meu Pai. Mas Jesus, agora sim, mas Jesus do céu, o Filho Jesus sabia bem, mas Jesus do céu, o Senhor disse a Felipe que o Senhor era o Pai. Como que o Senhor não sabe? O Senhor está falando que é o Pai, mas o Senhor disse que quem vê o Senhor vê o Pai. Como que o Senhor não sabe o dia e a hora? E o Senhor disse que estava conosco há tanto tempo que era o Pai, e quem visse o Senhor via o Pai. Como assim o Senhor não sabe o dia e a hora? Aquele ministério do Pai no Filho, com o nome do meu Deus, não podia revelar. Amém? O dia e a hora do seu retorno. Porque o dia e a hora do seu retorno pertencia ao ministério Ômega, quando ele retornasse para abrir o 7º selo. Aquele era o ministério do livro fechado. O nome do meu Deus em Jesus era o ministério do livro fechado. O Filho, não sabe o dia e a hora. Porque o dia e a hora pertence ao ministério do livro aberto. Como o livro fechado, ele é Jesus. Como o livro aberto, ele é Brana. Por isso, Cristo é o mistério de Deus, Jesus. Mas Brana, revelado. Amém? O Pai no Filho Jesus não tinha o poder, porque o livro do mistério tinha que ser pago. Ele só tinha Jesus, o poder sobre a morte, o ministério da salvação. Por isso ele precisava morrer, pagar o preço do livro, subir com um novo nome e com todo o poder vir salvar e revelar. Amém? Poder para salvar, poder para revelar. Todo o poder me é dado. E quando eu voltar em Apocalipse 10... o 7º selo, o selo da minha vinda, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Ele é o Pai perfeito, sublime ao Pai,
O Pai perfeito saberá o dia e a hora de sua vinda. Amém? Senhor nosso Deus, queremos agradecer o Senhor por mais esta oportunidade que temos, Pai, de pregar sua palavra. Que a tua igreja possa, que o teu grande Espírito Santo, Pai, possa mostrar aquilo, Pai, que o pregador não dá conta de mostrar. É só o Espírito Santo para unir todas estas escrituras e esses parágrafos da mensagem e mostrar, Pai, o 7º selo aberto. O Senhor Jesus Cristo pregando os 7 selos para nós com o novo nome do meu Deus, o novo nome do Pai. Perfeito, perfeição. Sede vós perfeito, como meu Pai que está no céu é perfeito. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos e agradecemos. Amém.